Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP e hoje com um convidado que veio de longe. Ele é considerado uma das maiores autoridades quando falamos em saúde e fitness, é reconhecido por ser palestrante internacional em performance pessoal, saúde e é TED Speaker. Ele tem milhares de seguidores e também influencer. Usa as redes sociais como ferramenta de trabalho e está totalmente inserido no marketing digital. Prazer, Ronan. Super obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei da sua agenda corridíssima pelo mundo e principalmente pela sua jornada aqui no Brasil esses dias. Caro, é um prazer para mim. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. Eu venho pro teu podcast com muita honra, com muito respeito em relação a você e a todo mundo que está aqui junto contigo. Fico feliz. Ronan, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, de toda a sua jornada, né? Me conta um pouquinho disso. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Faz 11 anos que eu não moro mais no Brasil. Eu estava cursando engenharia mecânica e no último ano da faculdade eu decidi sair e me mudar para o Paraguai para abrir uma ONG. Abrir uma organização sem fins lucrativos, né? Foi um movimento de carreira, né? Que o meu pai não esperava. Eles nunca esperam nada, né, Nunca esperava. Eu tava lá sendo um bom menino, fazendo faculdade e tal. E era a faculdade que meu pai sempre quis que eu fizesse. No último ano, eu sentei do lado do sofá dele, assim, em dezembro de 2011. E falei, pai, eu saí da faculdade. No mês que vem eu não vou nem morar mais em casa, não vou estar nem no Brasil, eu tô me mudando pro Paraguai e eu vou ser um voluntário de tempo completo por 2 anos e meio lá. Foi difícil. Imagino. Foi difícil, mas eu tava seguindo o coração. Antes disso, eu vou te dar um passo para trás aqui para explicar de onde que vem essas decisões meio loucas, assim. Mas alguns anos antes disso eu tive um acidente de carro e eu perdi memória. Uau. Que ele me mudou a perspectiva de vida, né? Eu tava com os amigos, isso já era o segundo ano da faculdade, a gente tava indo pra um barzinho lá em Joinville, Santa Catarina, a gente passou num semáforo e o cara que vinha na lateral, no sinal vermelho, ele decidiu não parar e ele bateu exatamente onde eu tava sentado, né? E eu não lembro nada disso. Eu imagino que eu devo ter olhado pro carro e batido a testa contra o vidro. E tudo que eu vou te contar aqui são coisas que as pessoas me contaram, né? Mas o que eu lembro é que eu acordei no hospital. E tinha um amigo meu, um grande amigo meu, sentado junto comigo, ele também estava dentro do carro, e ele falou, Ronan, a gente bateu o carro, você perdeu memória, mas você tá bem, mas só pra você saber o que tá acontecendo, né? E eu tava bem confuso, e aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele, o nome dele é Marcos, que ano que a gente tá agora? Uau. Eu não fazia ideia, sabe? Você tenta pensar o que aconteceu ontem, ou o que aconteceu na semana passada, e tá branco ali. Que ano foi isso? Isso foi em 2006, se eu não me engano, 2007, por ali. E essa foi a minha primeira pergunta, eu não sabia o que eu fazia da vida, tava tudo em branco. Você tenta lembrar o que você comeu no café da manhã, ou como foi o teu final de semana, o que você fez. Os últimos 5 anos da minha vida estavam brancos. E aí, esse meu amigo, ele começou a me falar o que eu fazia da vida, né? Me falar, cara, o que eu faço? Ele fala, você toca guitarra, a gente tem uma banda e tal, e eu curti escutar. Eu nem sabia que essas coisas eram verdades, mas eu curti escutar o que ele tava falando. Me deu um arrepio. Meu, que legal, tem umas coisas legais que eu faço. Minha vida é boa, né? Minha vida é legal. Aí entrou, logo em seguida entrou meu pai na sala do hospital e ele tava super preocupado. Ele falou, Ronan, eu espero que você recupere a tua memória o mais rápido possível, porque você tá mandando muito bem, né? Você tá fazendo engenharia mecânica e você estuda de manhã e de tarde e de noite e fim de semana e nas férias, você tá lá com um livro, não sei o quê. Quando eu escutei aquilo, eu vi que aquele cara tava colocando todo o tempo da vida dele em uma coisa que ele não se conectava, né? É muito interessante alguém te contar o que tá acontecendo com a tua vida e você olhar isso como um espectador. E eu olhei para aquele cara que era eu e eu tive um pouco de pena. Nossa, ele tá se dedicando
de manhã, de tarde, tempo completo por uma coisa que não tem nenhuma conexão, sabe, com o coração. E olha que maluco, né? Porque o que você tá falando foi, por causa de um acidente, você teve a chance de ser um espectador da sua própria vida para ver de fato. Isso acho que não é legal, porque você tá vendo com um olhar completamente diferente de dentro. Apesar de ser a sua própria vida, você não tá dentro daquele ambiente porque você não lembra nada. Quantas vezes a gente toma o tempo para tirar um passo, dar um passo atrás, ver e refletir sobre o que está acontecendo na minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? É a minha vida ou é apenas o meu tempo, mas não tem não está vivo? Né? E foi isso que eu pensei. Poxa, eu estava meio que vivendo uma vida que era... não é a minha vida, mas é o meu tempo. Não tem vida naquele negócio. Ele está meio zumbi. Dali para frente, eu decidi que eu queria me sentir vivo. E eu não sabia o que isso significava, mas eu quero buscar essa sensação. E para mim, o primeiro ponto dessa busca foi: eu quero conhecer as coisas fora do Brasil. A mentalidade da minha família sempre foi assim: viajar é coisa de rico, né? Andar de avião é coisa de rico, não é uma coisa pra gente. É uma coisa que vai ser possível pra gente, é uma coisa que pessoas ricas podem fazer. Até então você não tinha viajado ainda pra fora? Não, nunca tinha ido para um aeroporto, não falava nenhum idioma. Era uma coisa assim, a minha vida aqui, ela vai continuar aqui. E essa é a forma como a gente, né, como todos, a minha família cresceu. Não é uma coisa que a gente cresceu com essa condição mental, né? E aí eu falei, quer saber? Eu quero saber como é que é ver o céu do outro lado do mundo. Como é escutar uma pessoa que fala outro idioma? Como é você ir buscar e sabe, comer a comida que acontece, que o pessoal come na Ásia? Para mim era uma coisa tão distante que ele me dava essa sensação de, essa é uma aventura, né? E aí eu entrei em uma organização não governamental na universidade. Chama IESEC, que é uma ONG que desenvolve o potencial de liderança nos jovens através de intercâmbios internacionais. Ela não existia na minha cidade, então comecei ela com alguns amigos lá na minha universidade. E foi uma experiência que me abriu tanto o horizonte que eu estava facilitando um processo em que eu mandava os meus amigos para projetos educacionais em outros países. Eu trazia pessoas de outros países para minha cidade. Joinville é uma cidade industrial, só não tem muitos estrangeiros lá, você não vê ninguém falando inglês. Então agora tinha um projeto que tinha gente vindo da China, do México, dos Estados Unidos, das Filipinas. Eu nem sabia que as Filipinas eram um país naquela época, né? E tinha uma menina da Rússia morando na minha casa. Isso abriu o horizonte. Eu falei, eu quero continuar isso. Então, o último país da América do Sul que não tinha presença dessa organização era o Paraguai. Então, no final da minha faculdade, eu falei, quer saber? Esse é o meu chamado. Não é terminar a minha faculdade, mas é levar essa ONG para o Paraguai. Eu me mudei para lá. E daí, como isso era uma coisa muito fora do convencional, eu fui convidado para dar palestras em vários países sobre a ideia de ser um voluntário de tempo completo num país diferente e tá. E dali eu comecei a conhecer muitos países, muitas pessoas e o mundo, né? As barreiras do mundo se dissiparam, assim. E lá você ficou quanto tempo? No Paraguai fiquei 2 anos e meio. E aí uma vez eu tava na Rússia, eu tava fazendo uma palestra lá e tinha um outro cara que fazia uma palestra que ele tava falando sobre uma forma de revolucionar a educação dos seres humanos. Ele fala assim, poxa, de todas as coisas que você aprende na vida que são importantes para você, quantas delas você aprendeu na escola e na universidade? Nenhuma. Né? Hoje a escola e a universidade prepara muitas pessoas para aquele modelo lá da Revolução Industrial, né? Para as pessoas estarem numa linha de produção. Mas ela não te ensina as coisas que você precisa para a vida. A gente não aprende como nutrir e cuidar do corpo. A gente não aprende como fazer bons relacionamentos, como desenvolver finanças pessoais, espiritualidade, coisas que são importantes para a vida. Parte emocional. Como parte de construir uma família, empreendedorismo. Pá, a escola não ensina, a universidade não ensina. E esse cara tava falando assim, eu quero criar a escola, eu criei a escola para ensinar para os seres humanos as coisas que são importantes para a nossa vida. Porque essa coisa não existe de uma forma institucionalizada. Então ele criou uma plataforma online, que é uma escola
para a humanidade. Eu falei, esse cara é gênio, eu preciso trabalhar com ele. O nome dele é Vishen Lakhiani e ele é fundador de uma empresa que chama Mindvalley. A Mindvalley é essa plataforma global de desenvolvimento pessoal, essa escola da humanidade. Você já formou algumas pessoas lá, não foi? Muitas. Então, quando eu me dei conta que essa é uma pessoa que eu preciso aprender como que eu posso servir ela. Eu vou trabalhar para esse cara. Então, eu me apliquei, fui selecionado e descobri que a Mindvalley, o principal escritório ficava na Malásia. Eu falei, opa, estou me mudando para a Malásia, né? E aí, em 2014, eu me mudei para a Malásia. Fiquei 6 anos lá. Eu trabalhei 2 anos e meio com a Mindvalley e continuei nutrindo aquelas coisas, o que me faz me sentir vivo. E muitas das coisas que me faziam sentir vivo, agora que eu viajava o mundo todo, era a conexão com o meu corpo. Era a parte esporte, atleta, e aí eram coisas que eu aprendi muito por conta própria. Eu sempre fui muito nerd, estudava os estudos científicos, eu queria saber como que eu desenvolvo o potencial do meu corpo, como eu faço ele correr mais rápido, pular mais alto, levantar mais pesado. E comecei a fazer competições. Enquanto eu morava na Malásia, eu comecei a ganhar competições e daqui a pouco tinham amigos que vinham e me pediam, poxa, você pode me ajudar a treinar, a mudar minha saúde? Eu comecei a desenvolver uma grande quantidade de expertise, de conhecimento ali e comecei a ajudar outras pessoas, mas era um hobby. Né? Era uma paixão, era que nem o cara que tem uma profissão, ele toca um violão e ele acha que aquele negócio vai ser sempre a paixão, mas que nunca pode se transformar no que ele realmente se dedica. E eu pensei assim, poxa, para minha vida, para eu me sentir vivo, eu não quero ter um trabalho e encontrar formas de amar o meu trabalho. Eu quero ter uma coisa que eu amo e encontrar formas de transformar ela no meu trabalho. Poxa, coisa que eu amo é toda essa questão de esporte, conexão com o corpo, saúde, fitness e tudo mais. Quer saber? Eu vou sair daquele trabalho que eu tenho com a Mindvalley e eu vou transformar as coisas do que eu amo na minha profissão. E aí foi isso que eu fiz. Eu saí de lá e comecei a trabalhar com pessoas que eu estava treinando, que eram amigos, que tinham amigos, e aí eu tinha clientes, aí eu comecei a estudar um monte de coisa, fazer vários protocolos, e eu desenvolvi, olha só que interessante, quando você se alinha com as coisas que estão guardadas para você, o universo conspira ao teu favor. Essa foi uma coisa que se mostrou verdadeira na minha vida várias e várias vezes. E eu lembro que quando eu saí da Mindvalley para me dedicar para essa carreira de esporte, saúde e fitness, eu tinha um projeto que eu chamei de Human Advancement Lab. É o laboratório de avanço humano, que é tipo uma plataforma de educação para as pessoas aprenderem como o corpo funciona. Eu imaginei, poxa, se eu colocasse coisas na mídia social, como uma universidade do corpo humano. Gente, todo mundo vive num corpo humano, mas ninguém tem um manual de instrução. E aí, se eu começar a desmistificar isso e ensinar para as pessoas, é assim que o corpo funciona, se você quiser tal resultado, é assim que a gente faz. Então, eu criei esse projeto, comecei a trabalhar nele. E aquele dono da Mindvalley, Vishen Lakhiani, aquele cara que eu encontrei na Rússia, ele virou um amigo meu, a gente é parceiro de negócios e tudo mais, a gente continuou o contato depois que eu saí da Mindvalley. Um dia ele foi almoçar lá em casa, ele me perguntou, Ronan, o que você tá fazendo? Você saiu da Mindvalley, tá trabalhando com saúde, fitness? Eu falei, cara, eu tô fazendo esse projeto aqui para ensinar as pessoas como o corpo humano funciona, chama Human Advancement Lab. Aí ele parou. Ele tirou o celular do bolso, ele tinha aquele aplicativo de notas, ele falou, eu tô com algumas ideias para Mindvalley começar a ensinar saúde e fitness, e eu quero te mostrar as minhas notas. Ele tinha algumas anotações escritas lá, e o título daquela nota era Human Advancement Lab. Era exatamente o mesmo nome do projeto que eu estava pensando, a gente estava pensando exatamente a mesma coisa em cabeças separadas. Que loucura. Aí a gente apertou a mão. Sinergia, né? É o universo conspirando a teu favor. Quando você se alinha com o teu propósito, o vento sopra na tua direção. Essa é uma coisa que eu aprendi. Aí a gente apertou a mão e a gente falou, vamos fazer isso juntos. Então, dali pra frente, eu comecei a desenvolver cursos de transformação de saúde para a plataforma da Mindvalley, e eu comecei a dirigir toda a direção dessa empresa no que é o âmbito de saúde e fitness. Muito bacana, Ronan. E até... Desculpa interromper. Ronan, você pode ficar só um pouco mais próximo do microfone? Sim, claro. Eu trago ele para cá, sim? Isso, perfeito. Beleza.
Muito bacana, Ronan. E aqui no nosso canal a gente gosta de ir pro bastidor, né? A gente gosta de trazer sempre o contexto de marketing. Você já falou aí da rede social. Então, eu quero entender um pouquinho essa questão de sair um pouco de jejum intermitente, de disciplina, do shot, né? Tudo que eu vejo muito nas suas redes, quando eu acompanho, que as pessoas te perguntam muito, e entender o Ronan como influencer digital, como você entrou na rede social e até algumas outras questões, né? De hoje você mora na Estônia e quem é o seu público, de fato? Se são brasileiros, se não são, como que você trabalha nesse âmbito aí? Eu trabalho com 2 paralelos. Eu tenho a mídia social em inglês e a mídia social em português. Legal. A mídia social em inglês é uma coisa que eu faço há um pouquinho mais de tempo. A mídia social em português, ela é mais recente, só que ela é bem maior. Porque ela tem crescido muito mais rápido do que a mídia social em inglês, por conta de que todas essas ideias que a gente desenvolve, que eu desenvolvi em inglês em relação à saúde e fitness, no Brasil elas são bastante novas. Né? Porque todo o conhecimento ele é gerado em inglês, e aí até que os livros e os estudos sejam traduzidos, leva alguns anos. Então essas ideias aqui estão sendo bem disruptivas, e aí tem se espalhado bem rápido. Então, na mídia social em inglês, a maioria das coisas acontecem no Instagram. Tudo isso começou para mim em setembro do ano passado. E foi assim, foi uma coisa bem... Não estava planejada, mas eu estava lá servindo os sinais do universo. Eu estava dando uma palestra numa conferência de biohacking em Amsterdã. E lá na audiência estava o Joel J, que é uma pessoa que nós dois conhecemos, que eu acho que o Brasil inteiro conhece. E ele me marcou nos stories. Eu tinha um perfil do Instagram em português abandonado lá da época do Covid. E ele tava lá na audiência e falou, poxa, tem um único brasileiro que tá dando palestra nessa conferência, olha que legal, pá. Chegou um monte de gente, chegou umas 500 pessoas naquele perfil de português que ele encontrou. E aí tem um amigo de Joinville, que é um grande amigo meu, do ensino médio, e que tem uma agência em Joinville, e falou, Ronan, chegou um monte de pessoas no teu perfil em português, se você quiser fazer algum conteúdo em português, esse é o momento. Vai lá, faz uns stories, dá um oi pra galera, se apresenta e fala um pouco sobre esse evento que você tá fazendo e coloca uma caixinha para as pessoas fazerem perguntas sobre isso. E eu fiz. Eu tava lá em Amsterdã, saí pra conversar. Falei, oi, gente, todo mundo que veio do perfil do Joel, eu sou o Ronan. Eu tava fazendo essa palestra sobre esses assuntos aqui e eu vou colocar uma caixinha para vocês fazerem perguntas nesse assunto. E as pessoas fizeram perguntas. No dia seguinte, eu saí pra caminhar e respondi aquelas perguntas. Eu saí pra caminhar todos os dias. Eu peguei o celular na minha frente, eu tava lá marcando, respondendo as perguntas e coloquei mais uma caixinha para as pessoas fazerem outras perguntas. Aí no dia seguinte eu fiz a mesma coisa. Saí, respondi as perguntas e coloquei uma caixinha para as pessoas fazerem mais. E eu tenho feito isso todos os dias até hoje. Ótimo, isso já é muito legal para a gente ir entendendo essa construção de audiência de setembro para cá, né? E eu vejo aí 2 coisas muito importantes. Primeiro, uma figura que já é pública e muito reconhecida no Brasil, ter feito te endossar nesse sentido, mas que conecta muito com o que você fala, né? Porque os propósitos dele é saúde, muita coisa que conecta. Então, o público dele que se conecta com ele nessa questão, era natural que viessem querer saber, e até usando, né, o nome do podcast, você já traz essa tecla SAP de algo que não traz aqui para o Brasil ainda, então você já traduzindo isso é muito bacana. Sim. Né? Então é isso, e já entender esse termômetro a caixinha de pergunta para mim funciona, né? Então... Ficou uma forma simples e muito fácil das pessoas entenderem como aquele perfil funciona. Porque o que aconteceu foi o seguinte, aquele perfil começou a crescer bem rápido, né? Imagina, setembro faz vamos dizer, 8, 9 meses. Agora esse perfil tá com 93 mil seguidores. Começou em 1.000, tá com 93 em alguns poucos meses. E o modelo foi bem... Eu repeti a mesma coisa todos os dias, eu saio para caminhar, eu gravo as respostas, eu coloco elas nos stories na feed e coloco uma caixinha para fazer mais perguntas e esse processo se repete. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o que as pessoas vinham e me contavam bastante é que elas criaram uma rotina, porque era uma coisa que todos os dias era regular. Todos os dias as pessoas que gostavam do conteúdo, elas sabiam que quando elas acordassem, ia ter pelo menos uns
10, 15 minutos de vídeos meus respondendo as perguntas. Então, elas começaram a desenvolver rotinas para isso. E elas começaram a... Como eu saía para caminhar, ficou outra coisa que a gente viu que não foi algo intencional, mas que ficou parte da marca. Que é o cara que sai para caminhar e fala no celular. Então, todos os vídeos na feed é eu caminhando na rua. Disciplina, né? Também. E aí as pessoas falaram, poxa, Ronan, eu comecei a sair pra caminhar porque eu vejo os teus vídeos caminhando. E agora eu caminho e escuto os teus vídeos nos stories. Então as pessoas estavam saindo pra caminhar com o celular destravado, às vezes no bolso. Então elas criaram um hábito que não é o hábito do Instagram. E eu fazia os vídeos, eu falo pra caramba, né? Você consegue ver. E eu fazia os vídeos de 2, 3, às vezes 5 minutos. E as pessoas continuam... Às vezes você pensa, poxa, mas um Reels de 5 minutos não vai performar. Performava bem pra caramba. Porque as pessoas começaram a desenvolver os hábitos de acordo com o modelo que eu me comunicava no Instagram. Então, às vezes, as pessoas assistiam 5 minutos de vídeo, depois um outro de 3 e um outro de 5, porque era uma coisa que se repetia todos os dias. Que bacana. É um modelo como aquele perfil funciona. E aí eu posso entender, então, que você não tinha um planejamento de conteúdo. Ele acabou criando esse planejamento com base no que você já foi testando dentro do modelo, do que funcionava ou não. Hoje você tem um planejamento de conteúdo? Você tem alguém que te ajuda? Social media, enfim. Tem. Como funciona? A gente tem um planejamento, a gente tá sempre... eu tenho 2 sócios que trabalham comigo, eles são de Joinville, que são um deles, esse amigo do ensino médio, que falou, Ronan, essa é a hora, se você fizer, eu te ajudo. E a esposa dele, eles trabalham juntos, nós 3 criamos essa sociedade e criamos a empresa juntos. E hoje a gente tem um planejamento de conteúdo, mas a gente continua com a essência de que a gente começou, que é vamos fazer e escutar para onde esse perfil está se desenvolvendo, para onde ele está se desenrolando, como as pessoas estão usando o conteúdo, que tipo de pergunta elas estão nos trazendo, o que está funcionando melhor, o que não está funcionando, a gente deixa esse resultado guiar os próximos passos também. Então, muito do conteúdo continua sendo aquele... Eu caminhando, gravando as respostas e postando elas todos os dias. Algumas coisas que mudaram foram o seguinte. Hoje nos stories a gente não coloca mais os vídeos. A gente coloca esses vídeos na feed. Porque teve um momento em que eu comecei a viajar e eu não tinha tempo de sair para caminhar todos os dias. Mas eu tinha tempo, enquanto eu estava no táxi, de fazer alguns stories com texto, respondendo as perguntas. E eu vi que quando a gente colocava elas com texto, tinha uma visualização um pouco maior. Porque as pessoas assistiam os vídeos, é aquela galera que era consistente. Todos os dias elas estavam lá no perfil. Mas tinha algumas pessoas que não estavam com você. Elas apareciam alguns dias, outros dias não. Quando as respostas eram em texto nos stories, tinha uma visualização muito maior. A gente falou, opa, essa é uma forma como as pessoas estão se conectando mais com esse conteúdo. Significa, vamos colocar os vídeos na feed e vamos continuar os stories com texto. Então, a gente começou a escutar a resposta, o retorno do conteúdo que a gente fazia e planejar os próximos passos. Beleza. Aí no perfil em inglês, a gente viu que tinha bastante conteúdo que era bem compartilhável, que era com algumas frases que às vezes eu digo em uma palestra, alguma coisa, a gente colocava lá, que não era apenas vídeo, mas era apenas uma frase, e ele era bem compartilhável, a gente começou a aprender com aquele perfil em inglês, e começou a fazer isso em português também. E essas coisas também começaram a trazer um retorno legal, mais pessoas descobrem o perfil. Então, então agora vamos planejar isso, a cada 2 dias a gente faz um conteúdo de frase. Então a gente testa algumas coisas, né, joga elas na parede, vê o que funciona, e o que funciona a gente planeja uma coisa consistente para as próximas, uma cadência, né, para o próximo mês. A cada dia ou a cada 3 dias a gente faz esse tipo de post. Bacana. E em relação ao comportamento de usuário, tanto no seu perfil em inglês como o em português, eles performam de forma semelhante quando você testa ou não, né? Bem diferente. Porque, exato, existe uma questão cultural, existe uma questão não só idioma, mas a percepção e a forma como eles, cada um utiliza, né? E Instagram é uma coisa muito Brasil, realmente. E até você estava falando em relação aos vídeos da performance e tudo mais, tem até dados que as pessoas hoje no Brasil, elas assistem muitos vídeos
no silencioso. Então, na legenda, né? Então, de repente, essa parte de as pessoas que não conseguiam ver, não sei se você já fazia legendado ou não, mas de repente nos stories acabavam não consumindo e retendo tanto quanto os textos, exatamente por isso, né? E aí, quando tá no texto, acabava retendo essa audiência. E o que eu vi nessa diferença entre o Brasil e o internacional é o seguinte... No Brasil, os vídeos legendados funcionam melhor, mas os não legendados ainda funcionam. Internacionalmente, se não tem legenda, ele não funciona. De jeito nenhum. Então, o que eu me dei conta aqui é que às vezes, e aí eu vi quando eu vinha pro Brasil, e eu via o meu pai assistindo os stories, ou a minha mãe assistindo stories no Instagram, é assim... Eles tiram o celular, eles colocam o volume e tá ali. Então, você tá dentro de casa, você tá escutando o que ele tá escutando e o que a minha mãe tá escutando lá. E várias pessoas ainda assistem vídeos sem as legendas. Não é todo mundo, mas tem uma grande quantidade de pessoas que é tipo... É a televisão, né? Todo mundo que tá ali tá escutando. Quando é internacional, se não tem legenda, não funciona. Porque eu tentei fazer a mesma coisa em inglês e a resposta não foi a mesma coisa. Foi longe, né? Então, a gente começou a colocar as legendas em inglês para ele funcionar melhor, para ele performar melhor. Em português não era necessário, ainda não é necessário. A gente está colocando agora... Porque ainda assim aumenta as visualizações, mas tem muita gente que ainda consome vídeo com áudio, né, na feed do Instagram. O conteúdo também é bem diferente. Eu coloco as caixinhas de pergunta em inglês, tem um volume muito menor. O brasileiro é muito mais engajado com isso. É muito mais de, vamos conversar, eu quero, né, tem uma pergunta, vamos fazer esse tipo de coisa. E os stories mais pessoais, né, da rotina, é uma coisa que o brasileiro se engaja mais. Nos Estados internacionalmente não precisa ser tanto assim. E a questão internacional é que a audiência é bem distribuída. Como é em inglês... Tem muita gente dos Estados Unidos, mas tem muita gente da Índia, tem muita gente da Europa, tem muita gente da Austrália, é do mundo inteiro. Multicultural, né? Não é só aí não tem uma questão de fuso horário, né? Porque qualquer post que você fazer, talvez funciona bem para os Estados Unidos, não funciona bem para a Índia, funciona bem para Dubai, não funciona bem para outro lugar. E as perguntas são bem diferentes. Tem menos perguntas e o conteúdo das perguntas são bem diferentes. Então eu não consigo replicar exatamente o que eu faço em português internacionalmente. O tipo de conversa tem que ser diferente também. Não, e a estratégia é diferente, o planejamento é diferente, os resultados são diferentes, né? E é legal você falar que você tem uma agência que te apoia nisso, exatamente para ver o que performa melhor e o que não, para dar continuidade nisso, né? Muito bacana. E deixa eu só te colocar um ponto aqui. Não apenas isso é importante, mas como essa foi a única coisa que fez isso possível para mim. Porque antes disso, eu já tentei fazer bastante coisa em mídia social. Mas eu não conseguia ser consistente com a minha rotina. Me tomava muito tempo, né? Eu tinha que pensar no conteúdo, aí eu tinha que pensar nos captions, aí eu tinha que postar, eu fazia isso tudo sozinho e eu conseguia fazer isso por uma semana, 2 semanas. Daqui a pouco não ficava uma coisa mais sustentável e aí eu largava. Questão da constância, né? Eu nunca conseguia ser constante porque a minha vida rodava enquanto eu tentava colocar as coisas em mídia social. Eu não conseguia parar tudo apenas para me dedicar para isso. A única coisa que fez possível para mim colocar uma mensagem no digital e trabalhar com isso de forma constante foi trabalhar com uma agência. Bacana. E como que você acha que você se diferenciou nas redes sociais dos demais aí? Falando, né, das suas redes de modo geral. Eu acho que nunca foi uma coisa que eu tentei pensar intencionalmente. Quem são os competidores? Como é que... Nunca foi uma coisa que eu me sabe, parei muito tempo pra pensar. O que eu sempre tive é assim, eu vou fazer alguma coisa sem tentar fingir que eu sou outra pessoa. Eu tenho que fazer uma coisa que seja consistente. Para eu ser consistente, tem que ser uma coisa que seja natural para mim. Então, eu vou fazer as coisas da forma como eu gosto de fazer. Eu saio para caminhar todos os dias. Eu pego meu celular e gravo as coisas enquanto eu tô caminhando. Eu falo pra caramba, então não vou tentar fazer as coisas de 30 segundos, aquele hook que sabe que... Não, vou fazer uma coisa que leva tempo pra
para consumir, porque é a forma natural de eu conversar. Quando eu tenho cursos dali para frente, aqueles cursos, ele tem bastante conteúdo. Se eu trabalho numa forma que não sou eu, que é uma forma super curta, super objetiva, aí os meus cursos têm bastante conteúdo, a pessoa que vem pelo Instagram, ela cria uma expectativa diferente do que da hora de trabalhar comigo. Então, ela já vai estar acostumada que, se eu tô ali consumindo o conteúdo do Ronan, é porque eu tô disposto a ter um conteúdo mais longo, né? Eu vejo muito essa questão de gerar identificação, né? As pessoas acabam vendo o seu dia a dia, acabam vendo e quando te conhecem, entendem que aquilo é de verdade, né? Então, isso gera essa conexão, identificação de o que elas querem, enfim, né? Eu acho que isso é muito bacana. Uma coisa que eu notei nas suas redes que eu achei muito legal é o como a sua comunidade, ela é engajada entre elas. Então, assim, você posta alguma coisa, os comentários, as pessoas vão se conversando ali, eu achei isso fantástico. Então, eu falei assim, apesar de você falar que tem pouco tempo que você está trabalhando essa questão de voltar para as redes no Brasil, a sua comunidade ali está super aquecida, o que você coloca, eles comentam entre eles, então isso é muito bacana. E aí, até vendo um outro ponto, questão de hater, de alguma coisa que não é legal, como que hoje funciona? E se já teve, né, nesse caso, algum comentário negativo, como que você lida com essa parte também? Porque é falar mal do nosso trabalho dentro de uma coisa que a gente está humanizando nossa vida, a gente está mostrando tanta coisa de dedicação, vem alguma coisa ruim, a gente, né, se sente de alguma outra forma. Então, eu queria entender como que você lida com isso também. A comunidade, o engajamento é muito legal, muito legal. Isso foi uma coisa que era bem disciplinada e sistemática. Então, assim, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu saía de manhã para caminhar, para gravar o conteúdo e postar. E todos os dias de noite, pelo menos 1 hora, era dedicado do dia, sem exceção, para responder as DMs. Pra gente... Essas eram as duas certezas que eu tinha no dia. De manhã eu ia gravar conteúdo respondendo as perguntas e de noite eu ia responder comentários ou DMs. Isso é uma coisa rotineira e é uma coisa que cria muito aquela sensação da comunidade, porque eu tô lá, a gente tá conversando. Na nossa agência, a gente usa a sigla Saque Digital, mas seja atencioso com o seu cliente. Porque é exatamente isso que vai trazer essa interação, que vai trazer esse engajamento, a proximidade, né? Então, a questão de estar numa rede social, mas você se aproxima dessa forma, né? Da forma como você se comunica. E brasileiro, foi o que você falou, ele quer ter aquilo, ele vai te responder. Então, conforme você vai respondendo, muito mais chances dele estar ali engajando e aquecendo. E tem também o motivo pelo qual eu tô fazendo isso, sabe? Se você tá em mídia social e você não quer ser social, por que você tá fazendo isso? Não, perfeito. Né? Se você tá na mídia social e não quer se conectar com as pessoas, não é o teu lugar, né? Então, poxa, eu tenho vontade de ir lá e responder porque é a forma de a gente se conectar. Então, nessa parte do engajamento, veio bem dessas rotinas bem simples. Aí, a questão de comentário negativo e tudo mais, pra mim, eu sou bem tranquilo com isso. Quando tem comentário negativo, eu deleto. Né? Eu falo assim, poxa... eu tenho espaço para coisas que trazem energia positiva. Eu não tenho espaço para coisas que querem drenar ou sugar energia. Por 2 motivos. Porque eu não tenho espaço para alguém vir sugar minha energia. Se você quer isso, isso não está disponível. Se você vem tentar jogar uma bad vibe ali, eu te tiro e pá. Porque eu não estou deixando a minha energia disponível para você vir e sugar. Outra coisa é assim... Às vezes eu vou em alguns perfis, ou às vezes vídeos do YouTube que tem a galera lá se quebrando de pau, né? Xingando. Eu, como um visualizador, um seguidor, ele tira a minha energia de estar ali. Então eu não quero pra minha comunidade que tenha comentário negativo, que tenha energia negativa. Então eu tiro ele não apenas pra mim, mas pra galera ir lá e não ter essa... Poxa, eu aqui tenho que ficar assistindo o pessoal se xingando, se brigando. Não, pra minha comunidade isso não vai ter. Então eu tiro essas coisas. Filtra. Pra sua comunidade só vai ter good vibe ali, olha que fantástico. Exatamente. Se você vem aqui, você sabe que as coisas vão ser legais. E aí, os feedbacks que eu recebo, é assim, pra mim, eu tenho bem claro que é assim, às vezes tem as pessoas que elas fazem uma crítica e tal, e o feedback pra mim, eu presto muita atenção se o feedback vem de uma pessoa que tá jogando o jogo que eu tô jogando. Se você é uma pessoa
que acorda de manhã, tem a tua rotina de criar conteúdo para as pessoas, se você tem os seus programas para espalhar o valor para as pessoas, se você tá se comunicando com uma comunidade e se vem o Joel e me dá um feedback, eu presto 110% de atenção. Mas se você é uma pessoa que tá lá, de boa, não tá nem perto do tipo de, sabe, de valores, ou de rotina, não tá jogando o mesmo tipo de jogo, não é um feedback eu não tenho espaço pra ele. Sabe, não é uma coisa de arrogância, mas é uma perspectiva completamente diferente. Isso é ótimo, saber separar o que de fato faz sentido para você, de quem que vem, de pessoas que estão, né, nesse ambiente de querer crescer e tudo mais, ou é só alguém querendo exatamente tirar sua energia para um negócio de propósito que você está fazendo lindamente, inclusive. Né? Eu acho que a gente tem que saber de quem que a gente aceita os feedbacks e de quem que a gente fala, não, essa aqui eu não vou receber, ele não cruza a linha, sabe? Me fala um conteúdo, alguma coisa que você já fez que você achava que ia bombar e flopou. Teve alguma coisa já que você teve assim, uma expectativa e falou, putz, vai dar super certo? Tem, os que eu gosto, assim, eu tenho conteúdos que eles são bem filosóficos, né? Que é assim, eles são assim, entretenimento para minha forma de pensar, né? Eu leio bastante, eu converso bastante, já tem algumas coisas que são bem profundas, eu vou, nossa, essa mensagem vai chegar em todo mundo, né? E eu vou lá e pego aquela mensagem que eu mais gosto, que é profunda, que é filosófica, não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. Porque ali é eu fazendo uma coisa para eu mesmo, né? E é eu entretendo a minha própria mente. E aí, pessoas né, da comunidade, não é todo mundo igual Sim. a mim. Então, às vezes, eu tô ali fazendo coisas pro meu próprio entretenimento, e não chega em ninguém, porque eu apenas sou a pessoa que vou lá e dou like e compartilho, né? E tem outras coisas que acontecem que é o oposto também. Conta onde que viralizou, alguma coisa assim também. Muito. Esse crescimento daqueles 1.000 que estavam lá no ano passado até os 93, 94 mil onde está agora, 90% é mulher. Não era uma coisa que eu estava planejando. Não era uma coisa que eu tinha intenção. É uma coisa que eu adoro ver e que cada vez que essa é a direção que está tomando, é essa direção que vai ser. Mas lá no começo, tinha algumas perguntas que vinham sobre a menopausa. E são coisas que eu estudei bastante. Eu tenho tudo um curso de certificação em inglês de saúde holística. Eu tenho uma rede de 1.800 coaches que eu trabalho muito com a saúde da mulher. Eu estudei muito sobre o ciclo menstrual, a menopausa e trabalho com várias mulheres, seja em grupos ou individualmente. Então tem bastante experiência e conhecimento ali. Mas aí, quando veio uma pergunta ou outra sobre isso, eu compartilhava as coisas que eu sabia. E essas coisas, elas espalhavam muito rápido. Tinha muito comentário, muito compartilhamento. E elas espalhavam de uma forma muito rápida. Nossa, eu não esperava que isso ia acontecer. Né? Um homem falando sobre menstruação, falando sobre menopausa, falando sobre isso. Porque é meio tabu, né? As pessoas não querem ficar falando isso em rede social e às vezes se associar e mandar mensagem. Então você criou um canal muito de liberdade disso, né? Isso é muito legal. E foi essa questão que eu vi que esse tipo de conteúdo espalhava muito rápido, porque era um ambiente seguro de conversa. Era um ambiente que a gente podia fazer perguntas, a gente pode fazer comentários, a gente pode fazer... E tem aquela... Poxa... Tem algum valor. Eu vi isso em uma conferência. Eu estava no Nepal dando umas palestras numa conferência lá. E eu fiz com base a esse aprendizado nas redes aqui no Brasil, eu decidi fazer uma sessão apenas para as mulheres daquela conferência, para falar sobre menopausa e a saúde da mulher e o ciclo menstrual e tudo mais. E tinha algumas mulheres que tinham lágrimas nos olhos enquanto a gente conversava. E o que eu vi foi o seguinte: existe muito dessa relação mulheres conversando com outras mulheres sobre menopausa, sobre a saúde da mulher, sobre o ciclo menstrual, mas fica aquela coisa assim, o nosso grupo aqui. Quando tem um homem conversando com mulheres sobre isso, fica uma coisa assim,
a gente não precisa estar apenas num grupo fechado conversando sobre isso. Existe uma forma segura de cruzar essa coisa de gênero, de cruzar essa coisa de sexo. Não precisa ser um assunto de mulheres para mulheres, a gente pode conversar isso entre homens e mulheres e tem aquela sensação de, poxa, a gente pode comunicar, a gente pode conversar e pode ouvir. E eu vejo também nisso que você está falando em relação à mulher, no meu puro achismo, você pode me falar se estou errada, mas que as mulheres se cuidam mais do que os homens de modo geral. E aí, quando você traz num contexto a parte de emagrecimento, a disciplina, a rotina, a menopausa, ela fala, poxa, me englobou em tudo. E até uma coisa que eu queria te perguntar é se em relação, o que você acha, né? Se as pessoas começaram a se cuidar mais depois da pandemia, né, mais preocupados com a questão de saúde, de se exercitar, porque tinha muito aquela coisa de pulmão que afetava, então as pessoas tinham que fazer um monte de coisa. Então, e essa questão pandêmica que vai e volta, que não termina nunca, em algum lugar do mundo está rolando. Então, você vê uma preocupação maior das pessoas nisso também? Eu vejo uma preocupação maior por conta de perspectiva. O que a pandemia fez é que ela mudou a perspectiva das pessoas e colocou um pouco de fogo, sabe, no lugar onde o pessoal sente. Uhum. Que é assim, opa, tem gente que tá morrendo. Opa, se eu não cuidar da minha saúde, alguma coisa vai acontecer. Uma das dos grandes aprendizados que eu tive trabalhando com pessoas na área de saúde por todos esses anos é que existe um momento de virada de chave. E eu sempre pergunto para as pessoas que às vezes que trabalham comigo e perderam 20, 30, 40 quilos, o que aconteceu antes de você tomar essa decisão? E as pessoas falam assim, poxa, a minha mãe morreu do coração. Ou eu fui diagnosticado com diabetes. Ou eu tava, sabe, eu perdi a minha visão. Algum desastre aconteceu que fez com que aquela decisão fosse inevitável. O que a pandemia fez é que ela trouxe essa perspectiva, ela trouxe essa decisão sem que o desastre final precisasse acontecer, sem que alguém precisasse, está acontecendo coisas na sociedade e eu vejo que as pessoas que não estão com a saúde em dia, elas estão tendo uma situação um pouco mais difícil. Então, ainda que eu não fui diagnosticado com alguma coisa, aquele medo começou o medo associado à vulnerabilidade é igual a amor. Porque não estava na mão deles, né? Aquela decisão. Então, assim, olha, qualquer hora eu posso ser pego por esse vírus e acontecer alguma coisa. Então, é melhor eu cuidar da minha saúde preventivamente para que isso não ocorra e eu não sofra tanto, né, do que acontece no pós aí. E essa é uma coisa bem positiva. Porque a gente precisa de algum tipo de estímulo. Para conseguir mudar os hábitos e a saúde e o corpo, a gente precisa de algum tipo de estímulo. Quando a gente tem um pouquinho de medo ou um pouquinho de raiva daquela situação, eu tô nessa situação a minha vida inteira, até quando eu vou deixar isso acontecer? Quando eu alio medo ou raiva com vulnerabilidade, que é, opa, eu preciso de ajuda, opa, eu posso melhorar, opa, eu tenho um problema, o resultado é amor e autocuidado. Né? Então, aquela questão de medo e raiva não é uma questão negativa se for aliada com vulnerabilidade, porque ali ela se transforma em transformação. Então, a pandemia teve esse papel de colocar perspectiva na saúde e na conexão que as pessoas têm com o seu próprio corpo, falar, poxa, eu preciso tomar uma atitude aqui. E várias pessoas começaram a tomar atitude em relação à alimentação, exercício, sistema imune, a partir dessa coisa, desse fato global que aconteceu. Que bom, né? As pessoas se movimentaram em relação a isso. E até, usando esse gancho e o seu crescimento exponencial, então, pouco tempo aí, né? Do que você comentou, a gente fala muito de questão de publis, de autoridade e tudo mais. Você já tem sido buscado? O que você acha em relação a isso, né? Se da área de saúde ou não, ou se você faz ou você não faria, me fala um pouquinho. Algum tipo de publicidade? Essa é uma coisa que eu não fiz e ainda não pensei em fazer. Eu acho que uma das coisas que eu criei bastante com aquela comunidade é uma questão de bastante confiança.
como eu tenho bastante engajamento. Eu conheço as pessoas por nome, né? O pessoal que vem todos os dias e faz comentários e tudo mais. Então, tem muita questão de confiança ali. Se eu faço publicidade de alguma coisa, precisa ser alguma coisa que eu uso, eu testo na minha vida, que são coisas que eu já queira promover para as pessoas com uma parceria ou não, né? Eu tô até te perguntando isso, porque na semana passada a gente estava num evento onde mostraram pra gente os indicadores novos de influências, né? E o que me chamou muito a atenção é que de 10 pessoas, 6, elas gostavam quando tinha alguma coisa que o influencer passasse para ela, porque tem muito essa questão da identificação, da questão do reconhecimento, da seriedade do que ela enxerga quando ele traz, né? Então, isso foi um fato relevante que eu achei interessante. Então, queria entender até o seu ponto de vista por questão de saúde, às vezes, né? Você não está falando de um produto, um sapato, alguma coisa que não fere alguma outra coisa, né? Então, por isso que eu queria até ver o que você acha disso. Então, eu acho que como existe essa confiança... Eu sei que as coisas que eu indicar tem uma chance muito maior das pessoas absorverem aquela sugestão, porque a confiança já está ali. Uhum. Então, eu preciso honrar essa confiança com coisas que sejam genuínas. Então, se vierem possibilidades de promover coisas que eu acredito, que eu já uso, que já trouxeram resultado para mim, é uma coisa que eu não tenho problema em fazer. Uhum. Mas se forem coisas assim, poxa, oportunidades legais de fazer uma grana por isso e tal, eu preciso honrar aquela confiança com coisas que sejam genuínas e verdadeiras. É isso que eu faço na mídia social em inglês. As coisas que eu promovo são coisas que eu já testei, que eu já usei, que eu já tive resultado e que eu promoveria sem ter nenhum tipo de cachê, sabe? Isso me ajudou e eu quero que você saiba. O que eu não promoveria são coisas que apenas é uma oportunidade legal, mas que eu não tenho experiência, que eu não posso defender. Não tenha consumido, né? Não tenha visto de fato efeito. Porque eu preciso honrar aquela confiança que as pessoas colocam em mim. E isso alimenta aquela confiança. Se chegou algum momento que eu lide com essa confiança de uma maneira liviana, né, que uma maneira que não seja responsável, aí eu perco aquela confiança. Você tem aquela quebra dessa comunidade tão aquecida, né? E hoje você está presente em alguma outra rede, além do Insta, o TikTok, Twitter, tem algumas outras redes que você já tem trabalhado? Em português ainda não. Então é só bom, a gente está começando a conversar, vamos trazer esse conteúdo pro TikTok também, porque é uma forma fácil de a gente usar o mesmo conteúdo, o formato já funciona bem pro TikTok, a gente está só trazendo mais uma pessoa para a equipe para a gente conseguir operacionalizar isso. E o TikTok é um fenômeno, né? A gente vê aí o tempo de crescimento dele em relação ao Instagram é absurdo. E eles já nem se consideram mais uma rede social, eles são uma plataforma de engajamento e com a parte orgânica dele funciona super bem. Então, e até onde eu tinha visto alguns meses atrás, o Brasil era talvez o segundo país que mais crescesse na rede do TikTok. E eu tava no TikTok tem um mês, mais ou menos, eu tava lá, e eles falam muito disso, né? Que deixou de ser uma rede de dancinha há muito tempo. Eles fazem o cross-mídia do on e do off. Você vai em alguns lugares, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, por exemplo, que é uma livraria que a gente tem, eles têm lá os indicados no TikTok. A Sephora de cosmético, a mesma coisa. Então, eles têm um poder de engajamento e de alcance que é assustadoramente positivo nesse sentido de trazer esses benefícios para os criadores de conteúdo, que eu acho muito benéfico, realmente. Isso é uma coisa que a gente já conversou no time, que a gente falou, a gente não pode perder muito tempo aqui, a gente precisa operacionalizar isso, precisamos de mais uma pessoa para ajudar, um braço para ajudar, precisamos trazer uma pessoa para o time apenas para fazer isso. Fantástico. No TikTok, essa é a conversa. O YouTube é uma coisa que eu faço em inglês e que funciona bastante para mim porque pelo formato eu consigo fazer vídeos longos, bem produzidos, com bastante ideias e profundo e tudo mais, que é uma coisa que tá na hora de trazer para português. A gente ainda não encontrou a timeline certa para fazer isso. A gente tá a gente tem um plano de prioridades e por enquanto a gente está buscando um pouco mais de trabalho no Instagram. Começar o TikTok, aí
E YouTube vai ser a próxima plataforma que a gente vai trazer também, junto com o Spotify. As coisas que a gente vai colocar o YouTube é uma coisa que a gente vai colocar no Spotify assim que a capacidade chegar. Em inglês, as coisas já estão bem, rodando bem. Todas as coisas que eu fiz com a Mind Valley, tem um ano inteiro de programas com o YouTube de forma semanal, então essas coisas já estão rodando legal. Grande parte da audiência vem da plataforma do YouTube. E agora aqui no Brasil a gente tem o plano de, assim que a gente chegar nesse milestone, a gente consegue ter essa nova capacidade, essa nova plataforma, assim que chegar em tal. Uma das coisas que a gente não queria fazer era começar tudo de uma vez só. Para não saber exatamente onde focar, onde executar, não saber o que a gente está aprendendo. Então a gente está indo de uma forma sistemática, um passo depois do outro. E a parte das suas redes internacionais, eles também te apoiam aqui com isso? Sim. Ou é você lá focado? Não, a gente começou a trabalhar juntos na parte internacional também. E eu vejo muito essa questão, né? Você mora na Estônia, mas a gente estava conversando, você passou quantos dias esse ano lá na Estônia? Nos últimos 6 meses foram umas 4 semanas. Tem uma casa lá, mas assim, eu tenho viajado bastante. Então, ainda que seja, né, a minha residência, eu passei bem pouco tempo nos últimos 6 meses lá. E eu queria ver, né, exatamente por isso, eu acho que tem a questão de tudo que você já falou em relação à viagem e tudo mais que te traz isso de conhecer culturas. O que foi a melhor coisa que essa liberdade geográfica de trabalhar no digital te trouxe? A conexão com pessoas. A conexão com pessoas e a exposição a novas ideias. O principal de poder ir para a Estônia, ir para a Malásia, ir para Dubai, ir para isso é que quando eu venho para o Brasil, eu estou me conectando com pessoas incríveis aqui. Quando eu vou para Dubai, eu consigo me conectar com pessoas incríveis lá. Quando eu vou para a Índia, eu me conecto com pessoas... E aí... A forma como mídia social, desenvolvimento de conteúdo acontece nesses países de uma forma completamente diferente, né? O que acontece na Índia, poxa, o segundo maior país do mundo, a forma como eles usam mídia social é completamente diferente. Então tem forma de você aprender o que está acontecendo, aprender com a forma de pensar com as pessoas que estão fazendo isso e criar pontes. E até ver o tipo de rede social que eles usam lá, né? Sim. Porque o consumo em cada uma das redes sociais funciona muito bem num determinado país, em outro não. Isso é muito bacana e desafiador, né? Entendo que no seu conteúdo em inglês, eu acredito que seja mais desafiador ainda do que o em português, nesse sentido de qual mídia eu vou explorar mais. Porque também é muito diverso, o tipo de conteúdo, a quantidade de pessoas, a competição é muito maior também, né? Muito mais pessoas em inglês falando sobre um determinado tópico. Então, é uma coisa que as pessoas têm... A atenção já é mais diluída, né? Se eu for pegar alguém falando de saúde e fitness em inglês... Tem uma infinidade, e todos os dias tem uma infinidade de pessoas novas nesse campo. Então, você tem que encontrar bem qual que é o teu sistema e como você continua autêntico e genuíno naquele espaço. Que bacana. E qual que seria uma dica para quem está ouvindo a gente do que você sugere, orienta a fazer nas redes sociais, algo dentro disso, no que você produz conteúdo? Para mim, o que sempre funcionou foi, ao invés de tentar planejar o que você vai fazer e ficar lá 3 meses assistindo vídeo no YouTube sobre como começar, escutando podcast, vai e começa e improvisa alguma coisa. Faça uma coisa que seja fácil e natural. Né? Eu converso com bastante pessoas que também que vê esse crescimento que aconteceu em português, inclusive pessoas de fora, falam, poxa, Ronan, que legal, eu tô aqui tentando começar, mas eu ainda não sei qual que é o formato do meu vídeo, se eu faço isso, eu faço aquilo, como eu me comunico. Não, vai e comunica de qualquer forma. Da forma que seja mais fácil para a execução, porque antes de você ter alcance, você precisa de consistência. Você precisa de um hábito, né? Antes de você chegar numa galera, você precisa sair todos os dias e gravar e postar todos os dias.
Né? E para isso acontecer, você precisa encontrar a forma mais fácil de fazer. Para mim, era caminhar e responder as coisas com a minha linguagem, com a minha própria forma de falar, sem muita produção, sem muita coisa robusta. E deu certo. E dali para frente, a audiência te diz para onde os próximos passos vão ser. É achar a sua forma, né? Acho que customiza isso de acordo com o que vai tendo na sua rotina. Porque foi uma coisa que você já caminhava. Você já trouxe isso para dentro de uma rotina, da sua rotina. Sim, e aí o conteúdo, os tópicos que eu tô conversando, não era aquela coisa que lá um dia eu decidi, vou falar sobre X, Y e Z. Não, a audiência, a nossa conversa foi me mostrando o caminho. O que eu fiz é, eu coloquei um monte de ação. Todos os dias eu gravava um monte de vídeo, todos os dias eu postava um monte de vídeo. Era de uma qualidade absurda? Não. Era uma coisa que eu me orgulhava de ver, nossa, que legal. Não. Alguns deles eu dava uma sabe, uma tremida, assim, dava um pouquinho de vergonha. Nossa, nem falei um erro de português, fiz isso, não importa. Coloquei essas coisas. Mas você sabe que é isso que conecta as pessoas? Não é aquela coisa da perfeição, né? Eu falo muito que a perfeição atrai, mas é a imperfeição, às vezes, que conecta. Porque o que você está fazendo no seu dia a dia, você está trazendo aquela proximidade e é isso que gera essa conexão. Inclusive, essa é uma coisa que eu penso bastante quando eu tô gravando, né? Porque antes de fazer essas coisas no Instagram, eu tive vários anos me acostumando bastante com a câmera. Porque eu gravei muitos cursos, muitos programas online, até hoje eu faço isso bastante em inglês. No começo, aquela coisa esquisita. Tem uma câmera ali na tua frente, você tá num estúdio com luz, não sei o quê, e você fica meio... Você entra daquela forma... político em horário comercial. Sabe, você fala com um tom que você vê que é uma coisa artificial. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a imaginar assim, quando eu olhava para uma câmera, eu imaginava o meu melhor amigo sentado atrás. Eu tenho um amigo que chama Rafael. Ele mora em Singapura hoje. É um grande, grande amigo meu. E eu imaginava esse cara sentado atrás da câmera e quando eu ia falar alguma coisa, eu estava falando não com a câmera, mas com ele. Então a linguagem era eu batendo um papo com o Rafa. Era eu... E aí a linguagem era eu conversando normalmente, com os meus erros de português, com a minha pronúncia. Era uma conversa como se eu estivesse sentado com o meu melhor amigo conversando. Hoje, quando eu pego a câmera para falar, eu tô imaginando uma pessoa ali. Eu tô falando como se tivesse... Eu não tô tentando performar, desempenhar para uma audiência. Eu tô conversando com uma pessoa. E é como converso com alguém se eu tivesse sentado com um amigo batendo um papo num café. Então aquela linguagem, ela fica real. E as pessoas que estão assistindo, não fica uma performance de alguém mandando uma mensagem, é um cara batendo um papo contigo. Isso é uma dica preciosa, né? Porque tem muita gente que, a hora que você liga a câmera, ela trava. Né? Engessa, não consegue, né, ter essa fluência, porque também é aquela coisa que é questão de hábito também, né, de não estar acostumado com isso, então quando você liga uma câmera parece que dá tela azul, né? Fala, né, com português bem diferente, todo formal, isso e aquilo, e a pessoa ali dentro, ela tá desconfortável. E a gente tem esses neurônios espelho, que eu consigo sentir o que você tá sentindo. Então, se você tá gravando um vídeo desconfortável, eu quando assisto, eu tô um pouco tenso também. Uhum. E eu quero estar relaxado. Para isso, você gravando precisa estar relaxada também. É para ter a good vibe que você quer, né? Você precisa traduzir isso na mensagem. Ronan, e tem mais uma coisa. A gente tem aqui um espaço onde... Deixa eu ver se eu chego aqui com o fone. Tira aqui. Volta aqui. Onde a gente traz o nosso megafone com o momento da onde você quer, se você pudesse, onde você quer que essa mensagem chegue para o mundo. Qual que é a mensagem que você quer deixar para o mundo? A gente não liga... megafone? A gente só não liga o megafone para não estourar o ouvido de todo mundo que está assistindo a gente, mas é isso. Onde eu quero que essa mensagem chegue? Sim. Eu me conecto muito com... Eu vejo muito a vida pelos olhos do corpo, pelos olhos da saúde. O que eu quero é que as pessoas que eu mais amo nessa vida, os meus familiares e os meus amigos, que eles nunca se tenham uma preocupação com o bem-estar e com a saúde deles. E que as pessoas que eles mais amam também não tenham, porque eles têm
familiaridade, eles têm intimidade com o seu corpo, eles têm os hábitos que nutrem o seu bem-estar, eles têm o conhecimento, eles sabem como o corpo funciona, eles têm os hábitos que aumentam a qualidade de vida e que as pessoas que eles, mas toda essa rede, o corpo não seja aquela fonte de preocupação, de medo ou de abandono ou de desconexão, que as pessoas possam se conectar com as suas famílias, com as suas carreiras, com os seus sonhos, porque a saúde é vibrante, que a saúde não é mais um problema. Para isso, a gente precisa saber o que significa viver dentro de um corpo humano. Qual que é o guia, o manual de instruções? Como que eu dirijo? Como eu acelero? Como que eu freio? Como que essas regras funcionam? O que eu quero é que cada pessoa nesse país consiga colocar a sua energia em outras coisas da vida, mas que a saúde não seja um dos problemas. Seja em primeiro lugar, né? Que seja a tua fonte de energia e não a tua fonte de problema. Hoje, corpo, saúde é a fonte de problema para muita gente. É a fonte da baixo autoestima. É a fonte de preocupação. É a fonte de gasto. Não. O corpo está aqui para aumentar as tuas capacidades criativas na vida. Eu quero que ele seja a tua fonte de energia, a tua fonte de inspiração, a tua fonte de autoconfiança. Que você, eu consigo lidar com essa parte da minha vida, eu tenho potencial para transformar a minha família, a minha profissão, os meus sonhos. Porque eu sei eu sei fazer o básico bem feito. Maravilhoso. E aproveitando, Ronan, eu queria que você assinasse o nosso megafone. Que coisa bonita! Para que essa mensagem, de fato, chegue para todas as pessoas. A gente vai querer sempre que os nossos convidados tragam isso pra gente. Muito obrigada. Que bonito, cara. Muito obrigado. E eu quero muito agradecer, de novo. Amei o papo. E quero saber, deixa aí para os pessoal... Quais são as suas redes? Como as pessoas te encontram aí? Ronan Diego BR no Instagram, em português. Para quem é de fora, Ronan Diego Insta em inglês. Essas são as principais redes. Dali para frente você encontra todo o resto. Encontra site, encontra YouTube, encontra tudo mais. Bacana. Muito obrigado, Carol. E esse foi mais um Tecla SAP. Obrigado para vocês que ficaram aí com a gente.